A paz do Senhor, irmãos, nesta tarde queremos comentar acerca de um texto bastante conhecido. É o livro dos Reis de Israel. O primeiro livro, no seu capítulo 18, é o famoso desafio do Carmelo. Para que nós entendamos esse contexto, eu tenho que retroceder um pouco na história, começando com o pai de Acabe, Onri, porque a dinastia em que Acabe pertence é chamada de dinastia Onrida. Esse Onri era general ou um dos generais do exército de Israel. E ele então, depois de uma batalha, conquista o trono do Reino do Norte. Esse Onri, um dos seus grandes feitos foi a fundação da cidade de Samaria, que a partir de então se tornou a capital do Reino do Norte até a sua queda no ano de 722 a.C. Esse Onri, ele então assume o trono e compra o campo de Semer e ali funda então a cidade-estado, a capital do seu reino. Porque tinha Jezreel, que também era uma das cidades principais do Reino Norte, mas a oficial, em que os reis que vieram posteriormente a ele, ali residiam. E Onri, então, tinha um filho mais velho, por nome de Acabe, e havia um tratado comercial entre Onri e o rei de Sidom, Etibaal. E esse Etibaal tinha uma filha por nome de Jezabel. E Jezabel, então, é dada em casamento a Acabe, por causa desse tratado que os pais tinham. E logo após a morte de seu pai, Onri, Acabe assume o trono de Israel. E Acabe, então, casa-se com Jezabel e ela leva junto consigo para Samaria o culto a Baal, o chamado baalismo. E Baal quer dizer Senhor, como Yahvé em hebraico também quer dizer Senhor. Baal é Senhor em fenício e Yahvé é Senhor em hebraico. E essa divindade pagã, segundo a mitologia fenícia, tinha uma mulher, a Acera, Astarote, porque Baal era um título que os deuses fenícios recebiam. Por isso tinha Baal Zebub, Baal Ecrom, Baal Berite e por aí vai. E Jezabel leva consigo não só essa divindade, mas os profetas de Baal e de Acera e instala na cidade de Samaria o culto a Baal. Diz a história que na porta da cidade de Samaria havia uma estátua a Baal onde colocava-se as oferendas, porque Baal era considerado o deus da agricultura. Acreditava-se que quando Baal estava insatisfeito, ele trazia seca, e quando ele estava satisfeito, trazia chuva. E com isso, esses cultos a Baal tinha muita promiscuidade, sacrifício de criança. Quando era cultuado a sua esposa, tinha práticas sexuais horrendas. E isso, então, provoca no Senhor a sua ira, a ponto do povo ser questionado por Elias, que eles tinham abandonado ao Deus vivo. É nesse contexto de paganismo aí que Elias, o tisbita de Gileade, entra na história. A Bíblia diz que ele se apresenta então e diz que, segundo a sua palavra, não haveria chuva e nem orvalho. E logo após esse período de 3 anos e meio de chuva, Elias convoca um desafio no Carmelo. E aonde ficava o Monte Carmelo? Ficava no noroeste de Israel, entre o Vale de Jezreel, ou o Vale do Megido, que Apocalipse vai falar, e o Mar Mediterrâneo. Ficava numa espécie de encruzilhada. E a palavra Carmelo quer dizer vinha. Assim como Deus tinha Israel como sua vinha, né? O Monte Carmelo tinha esse nome de vinha. E o interessante é que esse monte também, porque a palavra monte em fenício quer dizer Zefon, porque tinha Baal Zefon, Deus do monte. Ele instalou ali o culto. Os adoradores de Baal instalaram ali o culto a Baal, o baalismo, no Monte Carmelo.
E Deus então levanta Elias para reivindicar o Monte Carmelo e restaurar ali o culto a Javé, o javismo. Elias então faz esse desafio e quando Elias invoca ao Senhor, depois que os profetas de Baal o invocam e nada acontece, e aquelas retaliações que acontecem lá, é porque eles se retalhavam em busca de resposta, era comum do culto cananeu, e alguns achavam que Baal estava dormindo, por isso que não queria atendê-los. Era tudo fazia parte da crença do baalismo. Elias então tem de Deus a resposta, né? E logo depois ele foge para o monte porque Jezabel o ameaça. E quando Elias vai para a caverna, a Bíblia diz que há manifestações ali meteorológicas. Terremoto, vento e fogo, fenômenos da natureza. E a Bíblia é enfática em dizer que nenhuma dessas manifestações Deus está. Porque havia também divindade do trovão, divindade dos terremotos, divindade da ventania, que eram cultuados dentro da cultura fenícia. E quando Elias então sente aquela brisa e Deus o chama para fora da caverna, ele ouve a voz de Javé. E Elias então restaura ali o culto a Javé, o culto ao único Deus verdadeiro, quando ele, debaixo da unção de Deus, vence aquele desafio do Carmelo. E aquele Obadias, em que está junto com o rei Acabe procurando comida, água para dar aos cavalos, é o esposo daquela viúva de 2 de Reis, capítulo 4. Esse Obadias era mordomo do rei Acabe, gastaram seus haveres com sustento dos profetas e Deus então recompensa, socorrendo a ele e a sua casa. Então, para que os irmãos entendam, é esse o contexto aí de Elias no Monte Carmelo. A dinastia de Acabe termina quando o rei Jeú toma o trono, porque tanto Acabe como seu pai, eles estão juntos, eles juntos aderem ao pecado de Jeroboão, o rei daquele cisma que houve, que dividiu o reino de Israel em dois, o reino sul, Judá, e o reino norte, que se instalou em Samaria. De Jeroboão até Jeú, ou melhor, até a queda de Israel em 722, esse pecado de idolatria e vários outros pecados continuam sendo cometidos. Claro que Jeú, ele tem uma espécie de zelo pelo Senhor e, de uma certa forma, ele bane o baalismo. Né? Quando ele faz aquele desafio, chama os sacerdotes de Baal para dentro do templo e junto com Recabe, né? Ele mata os profetas de Baal e ali cessa o culto a Baal. Mas outras espécies de pecado e idolatria é cometido em Israel. Que Deus abençoe os irmãos. Fique com essa palavra em nome de Jesus.